A história de cada mulher é feita de encontros, de aprendizados e de cuidado. O cuidado que oferecemos umas às outras, o acolhimento que encontramos na troca, na conversa e no conhecimento. A vida nos ensina que estarmos atentas ao nosso corpo é um ato de amor. Nem sempre conseguimos perceber os sinais que ele nos dá, mas sabemos que pequenos gestos, simples atitudes podem fazer toda a diferença. E é por isso que estamos aqui, nesse Março Lilás, o mês da prevenção do câncer de colo do útero, para falar sobre escolhas, sobre caminhos que nos fortalecem, sobre a importância de estarmos informadas e conectadas com o que nos faz bem. E para esse bate-papo tão especial, eu tenho aqui mulheres incríveis. Ela que já tirou tantas das nossas dúvidas sobre os tabus da sexualidade, a sexóloga e psicóloga Laura Miller. A maravilhosa Mari Krieger, influenciadora que encontrou uma linguagem única para desvendar fake news sobre saúde. E Mirelle Moschella, apresentadora, jornalista, apaixonada por esporte, corredora e vencedora na vida e na luta contra o câncer de colo do útero. Hoje, a Mirelle compartilha sua história para inspirar outras mulheres a se cuidarem. Mirelle, conta pra gente como é que foi quando você percebeu que algo estava errado no seu corpo. Olha só, primeiro um prazer estar aqui com vocês, pra gente bater esse papo, levar informação de qualidade para todo mundo. Pois é, Fernanda, eu sempre tive essa ideia, né, que levava realmente uma vida saudável e de fato sempre levei. Me alimentava muito bem, sempre ali em movimento, trabalhando bastante, correndo, fazendo minha bike. Nunca deixei minha saúde de lado e nunca pensei que um dia eu estaria aqui contando essa história. Foi em 2020, no meio da pandemia. Eu estava há 2 anos sem ir no ginecologista, minha última vez tinha sido em 2018, eu tinha pulado, né, esses 2 anos, e aí meu corpo ele começou a realmente dar sinais. Foi um sangramento prolongado, uma hemorragia que eu tive fora de hora, uma sensação muito estranha, né? Eu imaginei naquele momento que fosse uma menstruação desregulada, mas ela demorou 11 dias, então eu já sabia ali que alguma coisa realmente estava dando errado. E aí sim veio o diagnóstico de um câncer no colo do útero. E aquilo para mim foi completamente inesperado. Poxa, eu lamento muito você receber um diagnóstico em plena pandemia, né? Todo mundo já abalado com a situação da pandemia. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que foi iniciar um tratamento nesse cenário? A palavra certa, meninas, foi assim, desafiador. Porque enquanto todo mundo, né, fugia do hospital, eu estava entrando no hospital. Então, o primeiro passo para mim foi a cirurgia, porque até então eu não sabia o rastreio desse câncer, eu não sabia se ele era pequeno, mas eu sabia que era um câncer muito perigoso ali. Então, eu fiz a esterectomia total, que foi a retirada do colo do útero e também do útero. Depois eu tive que fazer radioterapia, aí sim eu tive que fazer mais quimioterapia. Na minha primeira sessão, os meus cabelos já estavam caindo, assim. Obrigada pelo teu depoimento, né, muito profundo. E eu tenho certeza que muitas mulheres se enxergam na tua história. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até 36 anos no Brasil e o segundo em mulheres até 60 anos. Cerca de 99% dos casos são causados pelo HPV. E esses números, eles se replicam no mundo, tanto que a OMS criou um protocolo que envolve os 3 pilares: vacinação como prevenção primária, aliado a exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. E nesse Março Lilás, o mês de prevenção ao câncer de colo do útero, eu convido você para vir com a gente olhar para a sua saúde. Por isso que eu entrei nessa causa como embaixadora e eu quero ajudar mais mulheres a terem informação de verdade, porque quando se trata do corpo feminino, o que não falta, né, minha gente, é tabu, não é, Laura? Então, Fernanda, a gente já avançou muito quando falamos sobre cuidados com a saúde feminina. Mas a desinformação ainda é um problema enorme e com consequências muito sérias. Quando a gente não tem acesso à informação correta, de qualidade, a prevenção falha e a saúde sofre. Informação errada é o que não falta por aí. Mari, aliás, você tem ido na academia?
Então, tenho. E tem um lugar que tem fake news, é a academia, né? Conta mais. Tem em todo lugar, mas assim, chegou até mim o vídeo da galera falando que tava pegando HPV na academia, né? Como se isso fosse possível. E daí eu tive que fazer um vídeo, né, explicando pras pessoas. Não tem como pegar HPV na academia. Nem HPV, nem nenhuma IST. A menos que você use o equipamento da academia pelada, logo depois que outra pessoa também pelada e infectada usou, não vai acontecer nada. Não tem como isso acontecer, né? O uso da academia é seguro, a gente deve estar fazendo atividade física, né? Isso é muito importante. Então a gente tem que focar na prevenção da forma que ela tem que ser feita, né? Existe um motivo porque as ISTs se chamam ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Não transmissíveis na academia. Exatamente, a menos que você esteja fazendo outra coisa na academia. Pois é! Né? Então, o que eu costumo dizer é isso, a gente tem que se focar nessa prevenção, na vacinação, no uso da camisinha, nos exames de rotina. Então, gente, não tem como pegar HPV no colchonete, no aparelho da academia, no vaso sanitário. Sabe o que é pior? A pessoa que tem pavor de encostar no aparelho da academia é a mesma que acha que só porque está num relacionamento estável não precisa se preocupar com HPV. Como se o vírus olhasse o dedo da aliança e falasse: ih, casou, vou procurar outra, né? Não, e mais do que ninguém, a Laura já deve ter ouvido muita coisa, né? Muita coisa. Outro dia, numa palestra, uma menina veio falar comigo, no final, super angustiada. Ela me contou que estava num relacionamento monogâmico, namorando há anos e mesmo assim tinha acabado de ser diagnosticada com HPV. Ela estava desesperada. Laura, como isso aconteceu comigo, eu fui traída pelo meu namorado de anos? Essa era a pergunta. Então veio o medo real da menina. E essa crença de que estar num relacionamento fechado significa estar imune ao HPV é um dos grandes problemas. Mas, Laura, por que você acha que tem essa vergonha toda de falar de sexualidade, de HPV, né? Você não acha que isso atrapalha ainda mais o diagnóstico e a prevenção? Com certeza, Fernanda. O HPV é super comum, mas muita gente evita falar sobre ele porque ainda existe esse peso cultural em torno das infecções sexualmente transmissíveis. Muita gente tem vergonha de contar que teve ou acha que só acontece com quem tem muitos parceiros, quando na verdade as pessoas não têm como saber como é que foi que cada uma pegou, de quem pegou, por que você pode estar com HPV há anos e ele não se manifestar. Mas essa ideia de que eu já tive HPV, então eu tô imune? Ai, gente, essa história de imunidade automática, ela não existe, né? Não é assim que o corpo funciona. O HPV tem mais de 200 tipos, então não dá para contar com a sorte ou com a memória do vírus, né? E olha, qualquer pessoa pode pegar HPV. Não importa se você teve 1, 2 ou 10 parceiros na vida, o vírus não escolhe por status de relacionamento, idade ou estilo de vida, né? Por isso a prevenção não é só um papo para algumas pessoas, é para todo mundo. Porque o HPV é um vírus muito mais comum do que a gente imagina. Ele é sorrateiro, pode ficar anos no nosso corpo sem dar nenhum sinal e aparecer relacionado a quê? A um câncer. E essa é a gravidade, né? Então, não é só um problema individual. Estamos falando de algo que afeta milhares de pessoas todos os anos. A gente precisa levar esse assunto muito, muito, muito a sério. Olha, eu confesso aqui para vocês que eu tô aprendendo muito hoje aqui com vocês. E olha como é essencial a gente ter essas conversas entre amigas, né, com os nossos filhos. Eu já ouvi de muitos pais que evitam falar sobre isso com os filhos, achando que vão incentivar o início da vida sexual mais cedo. São coisas assim absurdas que a gente ouve, né? Mas será que a gente não está justamente deixando os jovens vulneráveis por falta de informação? Exatamente, Fernanda. Então, prevenção é para todo mundo, para qualquer gênero, qualquer forma de viver a sexualidade. Se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu sem dúvida teria me vacinado, teria assim me protegido antes, porque ninguém
deveria passar pelo que eu passei. Hoje a minha missão é falar sobre isso para que outras mulheres saibam que existe um caminho de prevenção. Se informem, conversem, gente, com os seus médicos e tomem essa decisão pensando no futuro de vocês. Laura, se tu puder aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que você falaria nesse Março Lilás tão importante? O principal, né, é que cada pessoa, cada mulher, cada pessoa se coloque como prioridade. A gente vive cuidando de tudo e de todo mundo, mas a nossa saúde também precisa estar no topo da lista. A prevenção do câncer de colo de útero é possível. Segundo a OMS, tem 3 passos: vacina contra o HPV, exames regulares, tratamento de lesões pré-cancerígenas e eu vou trazer aqui mais um, né? Informação de qualidade, como essa aqui e como muitas outras, né? Bom, a Mari tem lidado com muitas fake news sobre o HPV, né, nas redes sociais. Então, se você pudesse deixar aí um recado para quem está assistindo a gente agora, Mari, qual seria? Então, eu não sei o que acontece, mas parece que é uma disputa de quem fala mais bobagem na internet, né? Tá todo mundo ali sempre colocando desinformação, e desinformação ela é viral, né? A gente sabe disso. Então, meu recado é simples: antes de acreditar em qualquer coisa, pesquisem. E pesquisem em fontes confiáveis, tá? Porque uma coisa é ler um estudo científico, um artigo, outra bem diferente é acreditar no primo, do cunhado, do amigo que mandou ali alguma coisa no grupo da família. Informação salva vidas, isso é um fato. E se alguém vier com fake news, nem perde tempo discutindo. Já manda esse vídeo aqui que já resolve tudo. Boa, perfeito. Mirelle, Mari, Laura, muito obrigada por esse encontro riquíssimo. Foi muito especial para mim e acredito que para todas as mulheres que vão assistir e ter acesso a essas informações preciosas. É isso, gente. Informação correta e prevenção. Esse é o caminho para a gente mudar essa realidade. O HPV pode ser evitado e quanto mais a gente falar sobre isso, mais pessoas têm a chance de se proteger. E nesse Março Lilás, a gente está aqui para levar essa mensagem cada vez mais longe. Afinal, todo mundo sempre fala, né, que queria uma vacina contra o câncer. Olha aí, nós temos a vacinação que pode evitar o câncer de colo do útero e outros cânceres e doenças causadas pelo HPV. Então, fale com seu ginecologista e saiba mais também em www.podeacontecer.com.br. E ó, vocês vão me ver falando bastante disso, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.